como eu já anunciei logo no comecinho do programa, estou aqui com as poetisas Francisca Araújo e Tainara Queiroz, daqui de Afogados em Gazeira, e a Francisca é lá de Guaraci. Eu sempre apresento Francisca como Francisca, poeta de Guaraci, da comunidade Baixa Grande, mas eu quero agora dar as boas-vindas à Francisca mais uma vez aqui no nosso programa e pedir para a Francisca falar um pouquinho sobre o seu trabalho, né, como foi aí a sua inserção na poesia, falar um pouquinho sobre a sua história, né, até os dias atuais, né. Quem é Francisca Araújo? Francisca, boa tarde mais uma vez, é um prazer imenso tê-la aqui no nosso programa. Boa tarde, Helenilda. Boa tarde, Tainara Queiroz, Erivoneide Amaral. Boa tarde a todos os ouvintes que estão em sintonia conosco. É uma satisfação imensa poder estar hoje no programa Portal da Cultura. Já tive a oportunidade de vir outras 2 vezes, né? E o trabalho que a Rádio Pageu desempenha na nossa região é muito importante para a disseminação da poesia. E, basicamente, Francisca Araújo surgiu e foi, né, minha identidade poética foi constituída através das cantorias, das poesias, das canções que eu ouvia através dos programas de rádio apresentados aqui pela Pageu, né, sempre escutando nos horários que os programas eram veiculados. E essa paixão começou a surgir por volta dos meus 14 anos de idade. Eu comecei a escrever os meus primeiros rascunhos de versos. Então, comecei, né, basicamente, a compor nessa idade e procurando me inteirar sobre esse cenário, sobre essa poética nossa aqui do Pageu, buscando diversificar também alguns estilos e recebendo também alguns apoios e estímulos. Tanto é que, em 2016, eu fiz minha primeira participação nas mesas de glosas, né? Inspirada também pela participação das mulheres que eu via nas mesas. Até então, você, Helenilda Amaral, e Daiane Rocha, que eram as mulheres que participavam desse cenário e foram grandes contribuintes para que eu pudesse também adentrar nesse cenário. Não só pela participação que já tinham, mas pela representatividade que eu via naquelas mulheres lá inspiradas, versando da maneira que faziam e que até hoje fazem. Então, basicamente, Francisca Araújo nasceu a partir desse contexto. Falando em sertão, né, já que eu moro no sítio, moro na zona rural de Guaraci, no sítio Baixa Grande, e essa identidade com a paisagem sertaneja sempre me toca, e não poderia ser diferente. Então eu disse: no gramado rasteiro das campinas, sem mostrar a dureza dos cascalhos, a cor viva da flor bebe dos galhos taças cheias de gotas cristalinas. Cai o branco do céu sobre as colinas, parecendo um lençol bem estendido, como se um pedaço de tecido deslizasse das mãos da natureza para cobrir toda a terra de beleza, desde o solo fecundo ao chão sofrido. O agouro de morte da Cauã, quando canta na copa dos paus verdes, a amargura não é, o bom é ter desesperança certeira no amanhã. Quando a nuvem desfia sobre a chã, arrastando touceira, pedra e toco, sapo rema a canoa de um pau oco, na piscina de lama a água atola, e onde tem um tinido de viola tem um pé de parede sem reboco. Coisa bonita, muito bem, Francisca. Agora eu vou falar um pouquinho com Tainara. É Tainara Queiroz ou Tainara Nogueira? Como é que você prefere? Boa tarde, é um prazer recebê-la mais uma vez aqui conosco. Prazer, Helenilda. Queria agradecer, né, o convite. Bom dia, Francisca, Erivoneide, pessoal aqui da rádio, a todas e todos os ouvintes. Tainara Queiroz, pode ser? Muito bem. E assim, é um prazer por estar no seu programa, que é um dos programas mais importantes que eu sempre acompanho. E pelo tema, né? Acho que é um tema que está vivo aí na sociedade. É assim, um prazer e uma honra poder discutir isso com vocês. Assim como Francisca, né, falou um pouquinho sobre o início, né, da vida dela na poesia. Como foi que aconteceu para você? Você tem alguma referência na família? Quais influências para que você começasse a se aprofundar mais, a se envolver e também a produzir poesia? Então, eu fui criada por uma professora, né? Professora como Francisca. Tu és? Sou professora. Também, né? E aí minha tia, Alice Mota,
foi professora há muitos anos no Colégio Normal e atuou aqui na GRE também. Então, minha tia tinha uma biblioteca em casa, então eu adorava ficar me balançando na cadeira de tarde, chegava da escola, almoçava, fazia as coisas e ficava balançando na cadeira e estudando os livros. Ela tinha uma biblioteca grande com Jorge Amado, eu tive o primeiro contato com Jorge Amado ali, com Érico Veríssimo, vários autores importantes da nossa literatura e pronto. Desarnei, eu não sei nem dizer. Os primeiros escritos, mas muito pequena, assim, já começava a escrever, porque minha tia escrevia muito nos cadernos. Teve um livro que eu li de Adélia Prado, que ela fala que as mulheres têm a sua narrativa muito tolhida. E aí, muitas vezes, fica junto com o livro de contas, o caderno de contas, ficam as literaturas, né, das mulheres. E se perdem, nunca são publicadas, né, que é o espaço extremamente masculino, o espaço da publicação. A minha tia escrevia também ali, eu acompanhava, a gente ia escrevendo juntas. E a tessitura dessa literatura foi se dando até, como Francisca falou, né, ela participou, assistia às cantorias, eu ouvia muito na rádio, nessa rádio aqui, as cantorias de manhã, né, tomando café da manhã, eu ouvia aqui e aprendi muito, a gente aprende por osmose, né, escutando os versos dos poetas e das poetisas. E aí, morei muito tempo fora, morei 10 anos em Recife, mas nunca deixei de vir, por exemplo, à Festa de Loura, aprendi muito ali, e esse chamado foi me puxando e voltei para Afogados, para a literatura, para a poesia popular. Atualmente você é secretária, né, da Academia Afogadense de Letras. Muito bem. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre essa temática voltada para a poesia, né? Cordel, a literatura de cordel, como a participação da mulher atualmente na poesia, sobre esses espaços e principalmente sobre as dificuldades, né, que nós mulheres enfrentamos no nosso dia a dia. Eu quero começar por Francisca, né? Francisca falar um pouquinho sobre as vivências, né? O que vivencia, sobre as leituras, né? Como é o cenário atual, né, da participação da mulher na poesia, na literatura de cordel, na mesa de glosa, de um modo geral. E fala um pouquinho sobre essa temática mais voltada para esse machismo que ainda existe. Helenilda, você já trouxe, né, na abertura do programa o texto de Daniela Bento e tem um outro recorte onde ela escreveu: machismo, o que é preciso mudar? E ela disse: já parou para pensar de onde vem essa sina? Varrer casa, lavar prato, ser coisa só de menina? Se ela lava e ele não lava, não é porque que se ensina? A boneca que se compra para a menina brincar, se não inclui o menino, é só modo de adestrar. Depois, na maternidade, que ela tem que carregar. Por que o menino pode ir em tudo que é lugar, enquanto para a menina sobra a casa para arrumar? Se a gente ensina assim, como o mundo vai mudar? Começa na brincadeira, muda aos poucos de lugar, entra no comportamento de menino não chorar, regras do ensinamento é preciso analisar. Então, essas primeiras estrofes, elas já retratam basicamente como o machismo se comporta na nossa sociedade, como é que ele se mostra. E no cenário poético, artístico, enfim, não é diferente. Até porque a pessoa que tem um comportamento que reforça uma prática machista socialmente, inevitavelmente, quando produzir o seu trabalho, isso também vai refletir, né? Então, esse machismo estrutural que nós temos e que culturalmente ainda é legitimizado em nossa sociedade, infelizmente respinga no cordel, respinga na cantoria, respinga nas mesas de glosas. E não é difícil de analisarmos e percebermos isso quando nós lidamos com a realidade cotidiana, né? Quando vem um comentário que para alguns pode ser elogioso, aparentemente quando alguém diz é tão bonita, eu nem precisava ser tão inteligente. Veja só. Então parece que a todo momento a presença feminina nesse cenário ela só é percebida pelo seu aspecto de beleza. Mas as suas competências elas são negligenciadas, de certa maneira, né? E aí tem uma marca machista presente. Então, quando nós buscamos refletir e dialogar sobre a presença machista nesse cenário, nós não estamos querendo combater as pessoas, mas as ideias que circulam, que são veiculadas através das pessoas. Conceitos podem ser revistos, práticas podem ser revisadas,
E tudo isso pode ser mudado. É tanto que o movimento do Cordel Sem Machismo vem buscar esses diálogos e refletir justamente sobre essas questões. Então, à medida que nós avançamos para uma conversa, não para o embate, mas para o debate, para o diálogo, aí sim nós estamos dando a possibilidade de que algumas práticas elas possam ser revisitadas e sejam, enfim, transformadas, né? Enquanto nós estivermos vendo uma quantidade mínima de mulheres participando das mesas de glosas, nós temos que olhar para esse cenário e nos perguntarmos por quê apenas 5 mulheres participando das mesas de glosas. O que as impede? O que impede que outras mulheres adentrem nesse cenário? Né? O que estruturalmente, culturalmente, socialmente está impedindo que mais mulheres participem desse cenário? Né? Então é preciso que muita coisa seja revista, que nós busquemos observar os nossos comportamentos, a forma como nós nos posicionamos, a postura que temos, para que diariamente essas práticas sejam mudadas, né? E quando nós conversamos com alguns amigos, com algumas pessoas que chegam até nós querendo se inteirar do que é o movimento do Cordel Sem Machismo, como podem colaborar, né? Nós estamos possibilitando que esse debate ele seja mais abrangente, né? E também facilitando que esses diálogos eles sejam feitos, que eles sejam significativos, né? Para que não sejamos mal interpretadas ou tidas como agitadoras, como alguns querem nos colocar, né? Nós, na verdade, estamos querendo buscar o diálogo. E, através do diálogo, da educação, do conhecimento, acreditamos, não é utopia, que pode ser mudado sim. Exatamente. Francisca, o que a gente acompanha muito, né, a partir de manifestações das pessoas, comentários, alguns comentários, tipo, que revelam uma espécie de medo dos homens, né, tipo, eu li um comentário que dizia assim, as mulheres têm que botar a cabeça no lugar e acabar com essa história de feminismo, eu sou contra extremismo. Então, assim, confundindo muito essa questão do machismo e feminismo, você acha que isso tem a ver também com falta de conhecimento, de conhecer exatamente o que é conceito de feminismo e compreender, né? Aprender a diferenciar o que é machismo, o que é feminismo, para perder esse medo, porque a gente percebe que é um medo, aquele medo de perder os direitos, né? Tem eu respeito os direitos da mulher, mas não vou abrir mão dos meus direitos. Eu queria que você fizesse também um comentário a respeito desses comentários que a gente visualiza muito, né? Eles demonstram uma espécie é mesmo um temor, né? Como se o movimento do feminismo ele tivesse indo contra os direitos dos homens, né? Quando na verdade é totalmente diferente, é o oposto, né? Não são palavras antônimas, né? Eu gostaria que você também fizesse um comentário acerca dessa questão. Exatamente, Helenilda. Inclusive, é uma sugestão de leitura, né, do livro O Feminismo é para Todo Mundo, justamente para que possamos observar que somente através dessa libertação, dessa percepção das práticas que estão tentando regular comportamentos, que colocam a autoridade do homem sobreposta à liberdade da mulher, que precisa ser mudado. Então, ser feminista não é um mal. Nós estamos tentando combater o mal que é o machismo, que se arvora através de homens e de mulheres. Até porque, como já foi dito, culturalmente e socialmente ele está posto como uma prática naturalizada. Então, se nós não o confrontarmos, não denunciarmos e passarmos a termos uma postura negacionista, de maneira alguma ele poderá ser mudado, poderá ser transformado e curado, né? Um mal que precisa ser curado. Helenilda, tem uma poetisa nossa aqui de São José do Egito, a Severina Branca, e tem uma cestilha onde ela diz: sou mulher de sentimento, às 2 da madrugada, levando as chaves na mão, deixando a porta trancada e uma filha na cama, sem esperança de nada. E aí eu digo essa cestilha porque a situação de Severina era de ser mulher, na época das nossas avós, poetisa, que era um espaço extremamente masculino. Se hoje a gente está tendo que fazer essa discussão, imagine naquela geração dela, e mãe,
que também é uma situação de fragilidade na nossa sociedade, e ainda por cima prostituta. Então, eram várias situações de fragilidade e muitas mulheres não se encontram em tais situações. Então, a gente pode começar a partir daí, né? Severina diz essa cestilha que qualquer mulher pode sentir profundamente o que significa, e os homens que se abram à possibilidade também podem sentir. E assim, quando se fala em sororidade, são muitos significados, eu não pretendo extingui-los aqui, mas é como você falou, é muito próximo de solidariedade, é um sentimento de irmandade entre nós, mulheres. Sentirmos sororidade umas pelas outras é quando eu, que não tenho metade das questões que Severina tinha na hora de escrever essa cestilha, não sou mãe, não venho daquela geração dela e tal, a gente se sente irmanada a partir disso, e eu posso muito bem tanto dizer essa cestilha como defender os interesses dessas mulheres a partir do entendimento dessa vivência e de ouvi-las, e principalmente, e aqui é o ponto da nossa discussão, principalmente gerar espaço para que essas mulheres possam falar sobre suas condições e elencar elas mesmas as suas reivindicações sobre essa situação. Então, esse movimento, o Cordel Sem Machismo, que coloca em discussão a diferença, né, entre feminismo e machismo, que está sendo discutido tanto aqui no seu programa como em vários espaços da sociedade, esse movimento ele não pretende colocar a mulher, como foi falado aqui por Francisca e por você, num patamar superior ao masculino. A gente não quer segregar a sociedade, pelo contrário, a gente quer dar a unidade que é necessária para que a sociedade avance, que já deveria ter chegado há muito tempo, mas que existem resistências a partir dos privilégios, infelizmente, não de todos os homens, mas de uma grande parte desses homens, das elites principalmente, que querem permanecer com o sistema de privilégios que o patriarcado oferece, né? Há tantos séculos aqui no nosso país, que veio exportado da Europa, né? E aí, o feminismo, Francisca deu uma sugestão de leitura, a gente não vai conseguir extinguir aqui hoje, mas tem um livro de uma escritora africana, a Chimamanda, que é O que é Feminismo. E aí é um livro muito pequeno, quem quiser entender o que é feminismo, basta somente ler esse livro, em meia hora você termina essa leitura. E a Chimamanda fez um discurso, e esse discurso se transformou nesse livro, tamanha a potência da voz dessa mulher. Então, eu indico demais O que é Feminismo, da Chimamanda. Então, resumindo, Helenilda, eu acho que a gente precisa respeitar o movimento Cordel Sem Machismo. Quem não quiser participar, precisa pelo menos respeitar, porque é um espaço que garante que as mulheres possam falar por elas mesmas sobre o que elas vivem e sentem no âmbito da poesia, do cordel e da literatura popular. Então, se a gente não puder nem falar por nós mesmas, o que a gente pode na sociedade? Não é? Então, eu soube, né, que houve várias polêmicas, inclusive aqui no Pajeú, fiquei triste com isso, na terra da gente, mas acontece, de poetas que se colocando, fazendo motes, dizendo que não existe machismo na poesia. Eu fico triste com isso, porque quem pode dizer onde existe machismo é quem se sente atacada ou atingida por ele. Então, nenhum poeta homem pode falar sobre isso com propriedade, né? Então é isso, eu acho que defendo, participo e conclamo poetisas, poetas a participarem e se irmanarem nesse processo que é de dar voz a quem merece ter voz há tanto tempo nesse país.